Fala pessoal, e hoje nós vamos falar sobre propaganda eleitoral. Sim, aquele tema que todo mundo usa na prática, mas que gera muita dúvida toda eleição. E não é à toa, como eu já falei para vocês aqui em outros momentos, a lei eleitoral ela muda a cada eleição desde 88, ou seja, as regras nunca são as mesmas. Às vezes muda a quantidade de cadeiras em disputa, às vezes muda a regra para registro de candidatura, às vezes muda a quantidade de gastos que você pode fazer numa eleição, mas muitas vezes eu diria que uma das maiores mudanças que nós tivemos ao longo dos tempos foi justamente em matéria propaganda eleitoral, o que pode ou o que não pode fazer de propaganda. E aí eu vou falar para vocês agora de forma muito geral e com alguns limites de bom senso para vocês pensarem a respeito do assunto, sempre lembrando que se tem um tema que pode mudar, que pode ter atualização para as eleições do ano que vem, 2023, é esse tema. E quando nós vamos saber? Provavelmente até o dia 6 de outubro desse ano, que é o prazo final para serem aprovadas as mudanças de regras. Então hoje o que importa saber em relação à propaganda eleitoral? Primeiro que você pode fazer propaganda eleitoral por meio de impressos, né? Papel, adesivo, e aí vem uma discussão, mas a lei fala em plástico e papel, se eu fizer um material de acrílico, se eu fizer um material de tecido, de pano, pode, não pode? Veja, me parece que a lei veio muito mais trazer uma limitação de tamanho do que o material que você vai confeccionar em si. Então o que eu costumo dizer para todos, se atentem ao tamanho e às características que você tem que ter no material. Todo material de campanha, seja ele impresso, seja ele veiculado na rede social, seja ele feito uma espécie de um card, uma bandeira, você tem que ter alguns elementos ali colocados, que é o nome de campanha registrado no registro de candidatura das urnas, o número desse candidato como registrado nas urnas e o partido que ele faz parte. Então essas são as informações principais. No caso de candidaturas majoritárias, como o caso de prefeitos, tem que pôr a coligação e os partidos que compõem essa coligação também. E o nome do vice também tem que estar junto do nome do candidato a prefeito, em tamanho não inferior a 30% do tamanho do candidato a prefeito. Também tem limite para não querer esconder o nome do vice. Respeitadas essas características do que deve ter na propaganda, outras informações são necessárias também. Você tem que colocar ali, principalmente no que for impresso, né, produzido de forma impressa, a tiragem, ou seja, quantas unidades daquilo foi confeccionada, o CNPJ da gráfica ou da empresa que imprimiu, que fez, e por fim, o CNPJ da fonte pagadora. E essa gera uma dúvida, porque as pessoas costumam falar, tem que ter o CNPJ da gráfica, do partido e a tiragem. Não é, aliás, do partido não, do candidato, da gráfica, do candidato, da tiragem. Não necessariamente, o CNPJ é de quem pagou. Se eu estou dobrando com outro candidato a deputado federal, no caso de eleições gerais, eu vou pôr o CNPJ do deputado que está pagando aquele material. O CNPJ de quem fez e a tiragem. No caso de eleições municipais, como nós vamos ter? É o prefeito que fez o material, está pagando por esse material e vai fazer a veiculação do candidato a vereador junto. Não é o CNPJ do vereador, é o CNPJ do prefeito que está pagando, é a tiragem, o CNPJ da gráfica que fez. Mas não é nenhum candidato, é o partido que vai fazer esse material para mim. Então o CNPJ será o da gráfica, o CNPJ será o do partido e a tiragem de quanto foi feito daquilo. Então, para tirar essa dúvida do tal dos CNPJs que devem conter, é de quem está pagando. Tira CNPJ do candidato, é um jeito errado de falar. É o CNPJ de quem está pagando, é o CNPJ de quem está confeccionando e a quantidade que está sendo feita daquilo. Mas eu vou fazer várias tiragens de 1.000. Cada uma você vai por 1.000 e é comparando com a nota fiscal que você vai saber o valor final de quantos você fez, o total que você fez na sua campanha. Então, contidas essas informações, o que eu tenho que me atentar em matéria de propaganda? Tamanho. Basicamente, o que você tem que se atentar para a sua propaganda eleitoral é tamanho. E a lei estipula meio metro quadrado como limite. Nós já tivemos outdoor como limite, já tivemos mini outdoor, já tivemos placa. Cada eleição foi diminuindo essa propaganda eleitoral. Hoje, a lei estabelece que feitos materiais impressos ou volantes, eles devem respeitar o limite de meio metro quadrado do ponto de vista de materiais impressos. Quando vamos para adesivos em veículos, quais são as limitações? As limitações são, em veículos você pode ter o chamado adesivo de para-choque, que pode ter no máximo 50 por 40,
E o perfurado não tem um tamanho exato, ele pode ser do tamanho da extensão do vidro total traseiro do veículo. Não adianta querer pôr perfurado nas laterais, na frente, atrás, ou fazer aquela chamada plotagem do veículo, que é colocar como aqueles carros de propaganda todo personalizado, inteiro adesivado. Não pode. Você pode pôr adesivo de para-choque onde? Um em cada lateral do veículo. E no vidro traseiro, ou em toda a sua extensão, pode pôr adesivo. Ah, mas se for um Fusquinha, vai pôr do tamanho de um Fusquinha. Mas se for uma caminhonete, vai pôr do tamanho da caminhonete. Mas é a extensão total do vidro traseiro, o perfurado, que é aquele que é translúcido, né, que não atrapalha a visão. Não adianta querer fazer um chamado adesivo de para-choque gigante e colocar atrás querendo dizer que é perfurado, que perfurado é uma característica muito específica daquele adesivo que você consegue enxergar do outro lado dele. Assim a gente resume boa parte do material impresso de uma campanha. Fora isso que tem bandeiras. Bandeiras é a grande dúvida das eleições, porque a legislação não limitou o tamanho de bandeira, mas também não disse se ela entra como impresso ou não. Na dúvida, se você não tem um advogado para te defender e se não quer ter problema com representação, mantenha as suas bandeiras dentro de meio metro quadrado também. Se você quer arriscar um pouco mais, e esse risco é no máximo pedir para tirar de circularização as suas bandeiras, coloca lá uma bandeira de um tamanho maior do que isso e o máximo que pode acontecer é falar, ó, sua bandeira passa de meio metro quadrado, retire-as de circularização e você perdeu o dinheiro. Dificilmente alguma propaganda irregular num primeiro momento vem acompanhada de uma multa que não seja antes uma notificação para que você remova aquilo e regularize a sua situação. Por isso que vocês vão ver sempre campanhas mais estruturadas do ponto de vista administrativo e com boas assessorias jurídicas fazerem propagandas que vocês falam, não, mas aquela faixa daquele tamanho, aquele banner não poderia pela lei? Em tese não poderia. Com as boas assessorias as pessoas trabalham nos limites da interpretação da lei e acabam fazendo e removendo aquilo antes mesmo que a justiça possa notificar e multar, tornando sanável aquela irregularidade apontada. Por isso que vocês veem isso na prática, mas não deve ser feito, porque se você não tiver uma estrutura adequada, se você não tiver advogado para te defender, você pode ser multado com multas que vão de 5 a 25 mil reais. O que mais eu posso em matéria de propaganda? Rede social. Desde que minha, eu posso utilizar também, inclusive comprando impulsionamento. Google AdWords, que é aquilo que você põe em pesquisa no Google, também é possível comprar e fazer por lá. Blogs pessoais e sites pessoais. O que eu não posso fazer? Compra de espaço em sites da internet. Então eu tenho um site da internet, lá um grande portal de jornalismo, eu tenho um outro grande portal de entretenimento, e vou lá e quero comprar um banner ou um espaço no site. Não é permitida a compra de espaço na internet. Só pode fazer na internet campanha, ainda que pague impulsionada, nas suas próprias redes sociais, ou no seu site pessoal, ou no seu blog pessoal. Essa é a restrição de internet. Rádio e TV, posso fazer, mas só no horário do partido ou da coligação. Eu não posso comprar horário de rádio e televisão para fazer propaganda. Então, desde que feito dentro dos limites e dos horários do seu partido ou da sua coligação, também é possível propaganda no rádio e na televisão. E o boca a boca, saliva, sola de sapato, sair na rua, fazer reuniões, pedir voto, com que cuidados? Não extrapolar. Não pode brindes, não pode showmício, pode comício, que é você com o microfone lá em determinada estrutura fixa ou móvel, ir lá e fazer a sua campanha. Carreatas, passeatas. Agora, contratar artifícios para atrair público e você ir lá falar, showmício não é só artista sertanejo famoso que faz showmício, não. Você pode pegar um DJ famoso e fazer um evento e querer pedir voto, isso é showmício. Você pode pegar palhaços brincando com crianças para atrair gente e querer fazer seu discurso lá, isso é showmício. Showmício é a utilização de qualquer artifício artístico ou de interação que aquilo atrai o público para você pedir voto. Então entendam isso como showmício. Não posso distribuir brindes, chaveiro, camiseta, reguinha, tudo que se fez no passado. Como isso vem sendo proibido há muito tempo nas eleições, é meio sabido já pelas pessoas que brindes não podem mais. Mas não custa alertar, brindes não podem também. Do ponto de vista prático, o que de propaganda irregular pode trazer prejuízo para uma campanha? Num primeiro momento, as multas, que vão de 5 a 25 mil reais e podem ser multiplicadas e reiteradas pela quantidade de irregularidades. E o mais grave, se esses itens utilizados, envolvidos, somarem um montante muito relevante,
cai naquela questão que eu já falei com vocês em relação à pré-campanha, que é o abuso do poder econômico. E se esse montante for exorbitante e provado num caso concreto, você pode vir a ser cassado por abuso do poder econômico, por todos os artifícios de campanha irregular que você utilizou na sua campanha e ter o seu mandato cassado mesmo que venha a ser eleito. Esse é um apanhado geral. Lembrando que outdoor não pode, cavalete não pode, isso a gente já falou e também é sabido, mas esse é um apanhado geral para que vocês tenham só uma memória refrescada a respeito desse assunto e principalmente prestem atenção, porque se tem um ponto que muda de uma campanha para outra é em matéria de propaganda, e esse ponto especificamente, se nada mudar do jeito que a gente falou aqui hoje, se mudar a gente volta aqui, conversa, atualiza e vai trazer para vocês efetivamente o que poderá ser utilizado ou não em matéria de propaganda eleitoral nas eleições de 2023.